Aconselhamento para casais. Que maravilha, que bênção. Estamos de volta com aconselhamento para casais. E hoje nós vamos trabalhar 5 razões porque a família deve ser a sua prioridade. Não é isso, meu amor? Isso mesmo. Então, nesse tempo, né, que nós estamos vivendo o isolamento social, né, então é um momento de priorizarmos a nossa família. Não só porque estamos vivendo esse isolamento social, né, mas por toda a nossa vida. Nossa família, né, deve ser a prioridade na nossa vida. Porque como nós rezávamos, né, o texto da Sagrada Família, a família ela é sagrada. A sua família é sagrada. Assim como Jesus, Maria e José, né, Deus o escolheu como família sagrada, também escolheu a minha família e a sua família. Então nós vamos trabalhar essas 5 razões porque a família deve ser a sua prioridade. E vamos ler lá no Salmo 127. É uma poesia que descreve a importância e o valor da família. Preste atenção. Se você tiver como pegar a sua palavra, Salmo 127. Se não, você escuta depois em casa, você abre a sua palavra, né, a sua Bíblia, e lê o Salmo 127, que diz: se o Eterno não construir a casa, né, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. E se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar com um alucinado. Você não sabe que ele gosta de dar descanso a quem ama? Não ver que os filhos são os melhores presentes do Eterno? Que os frutos do ventre, né, é o seu generoso legado? Como flechas de um guerreiro, são os filhos de sua juventude, cheio de vigor. Vocês pais são abençoados demais quando têm muitos filhos. Seus filhos não terão chance, né, contra vocês. Serão varridos imediatamente da sua porta. Né? Então a palavra do Senhor diz que Deus é o construtor da nossa família, Amém. Da nossa casa. É Ele, né, que deve ser o centro da nossa família e da nossa casa. Amém. Eterno, né, o Eterno não construir a casa. Né? A obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Então Deus tem que ser o construtor. Deus deve construir a nossa família, o nosso matrimônio, né? Deve construir, né, o nosso laço matrimonial. E os nossos filhos são eterna bênção, como diz, são presentes do Eterno, presente de Deus. O seu filho é um presente de Deus. A sua família é um presente de Deus. Então, a primeira característica, meu amor, né? Qual é a primeira? Olhando para o Salmo, né, aquilo que o Salmo fala para nós, o que Deus quer dizer para a família, para o pai de família, que não deve ter aquele desespero na questão financeira. Sim. Né? Aquele pai de família, né? Aquela mãe de família que trabalha manhã, tarde e noite. O que Deus está falando nessa palavra, nesse salmo, é que se eu trabalho de manhã, trabalho à tarde, trabalho à noite, mas se eu não tenho um tempo para Deus, né, se eu não tenho um momento que a minha família busque a Deus, que a minha família se encontre com Deus, que a minha família adore o Senhor Jesus, né, adore a Deus, coloque Deus no centro. O que Deus está falando nessa palavra para o salmista é que o trabalho é em vão, né? Porque não vai construir, em vão edifica a sua casa, né? Então, quando nesse primeiro ponto que nós colocamos, que a família é o nosso maior patrimônio, está dizendo assim, que nenhum sucesso justifica um fracasso de uma família e que o dinheiro, o trabalho, a situação financeira jamais pode estar acima da atenção que nós precisamos dar à família, na atenção que eu preciso dar à minha esposa, ao meu esposo, aos meus filhos. Então, essa atenção, ela é essencial
voltada, pautada, alicerçada em Deus. Em Deus, que é a rocha, né, da nossa casa, da nossa família. Ele que é o construtor. Exatamente. E é nele que nós precisamos confiar a nossa casa. Meus irmãos, olha, nessa época, né, eu ouvi uma entrevista e eu fiquei muito triste, porque, amor, na China, né, nessa época do coronavírus, né, do Covid-19, disseram que nessa matéria estava falando que os casos de divórcio aumentaram, né, 70%. Ou seja, se separaram por conta do coronavírus. Foi isso. Então, assim como nós estamos no isolamento social, também os casais de lá foram também, né? O que nos remete diante disso tudo assim, te atrapalhando um pouquinho, para mim não perder o raciocínio, que eu sou ruim da memória. Então, o que nos remete é o seguinte: esse povo ficaram em isolamento 40 dias. Sim, em família. E aí se confrontaram, marido e mulher. E não tiveram diálogo, talvez para muitos, eles lá, né? Foi uma situação muito complicada, né? Porque se realmente você está com a esposa dentro de casa, o marido dentro de casa, 40 dias, sem ter, né, ali manhã, tarde, e se não tem Deus, né? Porque a China não é cristã, né? Não é um país cristão como o nosso, Brasil, como nós somos. Então, se a gente não busca o diálogo, a família, amor, né? O amor, Deus o perdão, em primeiro lugar, né? Então, Deus tem que estar em primeiro lugar, porque Ele é o alicerce da família. E é triste essa notícia, porque 70% se divorciaram. Da população. Misericórdia. Nós temos que ir para lá, para a China, fazer um SOS casamento restaurado, porque não pode um negócio desse. 70%. É uma tristeza. É muita coisa. Muita coisa. E assim, e quando eu vi essa entrevista, né, e vendo a nossa realidade de família, aqui vivendo também o isolamento social, vivendo essa crise financeira, vivendo a dificuldade que nós estamos passando. Não é fácil. E eu rezando, né, neste momento que eu vi essa entrevista, eu digo, Senhor, depois que passar, né, a quarentena, né, como vai ser? Os nossos casais, né? Com a graça de Deus, com o poder de Deus, eu creio, nós estamos em oração e fazendo todos os dias esse programa, rezando o texto das famílias, pela sua família, pela minha família, pelas famílias do mundo inteiro, mas que esse isolamento social, né, onde o Senhor nos permite estarmos com a nossa família, com nossos filhos, com o nosso esposo, seja um grande ensinamento para nos aproximarmos mais e não para nos separar. E não para, né, nos dividir. Não, de maneira alguma. Então, você que está vivendo em casa e talvez com conflito, com discussão, com brigas, colocando um culpa no outro. Não é tempo. É tempo de se amar. Às vezes o homem quer ficar só no sofá, manhã, tarde e noite, né? E a mulher fazendo os afazeres da casa sozinha irrita também, né? Isso, tem que fazer então tem que colaborar, ajudar. Esse momento é um momento de união, de unirmos as nossas forças. Eu tô lavando a louça. Para combater todo o mal, isso mesmo. Então, eu digo, tira uma foto aí. Vou mandar para vocês. Para registrar a foto e bota no quadro embaixo, quarentena. No meu caso, eu não quero nem que passe, porque ele está me ajudando nessa época. Pois né? Tô lavando a louça e assobiando, cantando, dando glória a Deus. Amém. Né? Como também tem outros esposos, né, já do Projeto SOS, estão lavando os banheiros, já estão na escala aí diária também das atividades. Mas é isso, nós somos família. Nós somos famílias e nós precisamos alicerçar a nossa casa sobre a rocha que é Jesus. Então nada vai nos abalar. Né? Ficamos tristes, sim, com a situação de tantas famílias, da nossa família, e todas as famílias vão passar por dificuldades. Eu me lembro, Dalvani, não sei se você lembra, quando a gente fazia dá uma olhadinha na televisão, de retorno. Quando a gente fazia o programa pela manhã, você lembra que tinha uma japonesa que rezava com a gente no SOS? Sim. E ela falava justamente isso. Ela falava português, né? Ela sabe escrever em português. E eu não lembro o nome dela, mas é esse nome de japonês mesmo, né? Japonês, chinês. E ela dizia, né, que era uns países que trabalhavam muito, eles trabalham muito, né? Os chineses, os japoneses, os orientais, mas que havia uma grande crise familiar. Isso, ela né? Uma grande crise familiar. E ela pedia, ela até dizia assim, meu Deus, venham pregar aqui no Japão, lembra? Antes do coronavírus, era quando o programa passava pela manhã, porque ele passava 8 da manhã, lá era 8 da noite.
E eles estavam em casa, os japoneses, e ela entendia o português, e ela relatava isso para nós, né? Colocava nas mensagens no programa dizendo que lá é muito divórcio, muita separação, os casais não se encontram porque o trabalho está em primeiro lugar, né? A família, os filhos, é aquela coisa de só o dinheiro, né? Dar bens. E aonde começou o coronavírus? Olha aí, tá vendo? Um vírus que parou a humanidade. Isso, um vírus que parou a humanidade para colocar o marido e a mulher, os filhos, tudo dentro de casa. Isso, e para a gente perceber também, meus irmãos, eu tiro um grande ensinamento. Não que a gente fica feliz por tudo isso que está acontecendo, mas a gente tira ensinamentos, aprenda. O ensinamento que Deus está nos dando enquanto família, a nossa união, a nossa busca em oração, ensinar os nossos filhos a estar na presença de Deus. E outra coisa essencial, fundamental, que nós conseguimos viver na simplicidade, que nós conseguimos viver com o pouco que nós temos. Porque o consumismo tem entrado muito nos nossos lares, e isso tem feito com que os pais trabalhem mais para dar mais aos filhos, para colocar mais coisas em casa. Então, e o que o Salmo nos diz, que é inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando como um alucinado. Nós não precisamos trabalhar como alucinados. Desesperado, nem o pai, nem a mãe. Não precisa. Dalvani, mas eu quero dar de tudo para os meus filhos, aquilo que eu não tive na minha infância. E não dá o principal. E não dá o principal, que é a presença, que é o amor, e que é realmente esse afeto que nós estamos precisando hoje, estar com a nossa família. Sim, pode falar. E vivermos esse primeiro, essa primeira prioridade. A família é o nosso maior patrimônio. Não é a sua empresa, não são os seus amigos. Eu agora lembro uma historinha. Não é o seu carro, a sua primeira, eu lembro uma historinha que tem tudo a ver com o que você está falando. Não vou falar o nome da escola, nem da pessoa, mas esse fato que eu estou falando é uma história verídica, Uma diretora de uma escola chegou para mim, eu fui nesse tempo lá dar uma pregação, terminou a pregação, conduzi um momento de oração. No final, essa dona dessa escola chegou para mim e contou essa história, dizendo assim que um pai chegou desesperado para ela, um pai chorando, abrindo o coração, dizendo: eu passei minha vida toda trabalhando, ralei, trabalhando de manhã, tarde e noite, trabalhando para dar o melhor para os meus filhos, o estudo, graças a Deus. Meu filho se tornou médico, mas ele disse assim: hoje eu daria tudo o contrário, para ele ser gente. Para ele ser gente. Então ela dizia assim que muitas vezes a gente quer dar o financeiro, a diretora, a dona me falando, a gente quer dar o financeiro, quer dar o melhor, o financeiro. Quer formar o filho médico. Exatamente. Isso não porque seja errado. Não que seja errado, mas entenda. Mas isso não pode estar acima do ensinamento da base cristã. Isso, se seu filho não tem Deus, ele não vai ser um ser humano. Foi como generoso, ele disse, eu trabalharia mais ainda. 10 vezes mais para torná-lo gente. Para torná-lo gente. Então se tornou médico, mas não era gente, porque não amava. Não é humano, Aí ela dizia, porque não tratava bem o pai, não tratava bem ninguém da família, rejeitou todo mundo. Depois que o dinheiro subiu a cabeça, abandonou todo mundo. E assim, a dor do coração de um pai, porque não soube ensinar o principal. Então você que é pai, você que é mãe, preste atenção. O principal, o legado, o patrimônio que nós temos que deixar para a nossa família, o legado que eu e Dalvani queremos deixar para os nossos filhos, é Deus. É Deus. Deixando Deus, deixa tudo. Vai ser um excelente ser humano na sociedade. E é tão importante, nesse momento quero compartilhar com vocês, a nossa família tem vivido muito esse momento de oração. Nós estamos aí transmitindo nas nossas redes sociais e tem sido um grande ensinamento para nós, para os nossos filhos. Estão ali sempre conosco, cantando, rezando. Muitas vezes nos bastidores, nosso filho José Eduardo, que ele entende muito dessa parte técnica. Ele que transmite no Facebook, YouTube, Instagram. Lá em casa, né? Isso, mas ele partilha também conosco a palavra de Deus. Nicolau pela manhã faz a Lexio Divina, oração
da leitura orante da palavra, e ele lendo a palavra hoje com o pai dele, ele disse: pai, tem tudo a ver com o vírus, essa palavra tem tudo a ver com o coronavírus. É por isso, né? O povo, né, esqueceu de Deus, assim como na época de Moisés, né, que é isso que a palavra de Deus Sim. fala hoje na primeira leitura. E ele, realmente, eu disse: filho, é isso mesmo, né? Então, ali a gente lê na palavra, fazendo a Lexio Divina em família, como é importante. Então, Sim. Deus tem que ser o centro, a palavra de Deus tem que ter o centro. Sim. E as famílias perderam. E, gente, perderam mesmo o centro que é Jesus na nossa vida, da nossa casa, né? Então, e colocamos outras coisas, outros deuses, né? Como vem dizendo Deus dinheiro, né? A palavra de hoje, né? Isso, então, vamos, né, voltar a nossa família para Deus. Ai, mas eu não sei, Dalvani, como começar. Eu chamo um, chamo o outro para rezar, não querem. Seja o primeiro. Às vezes dá uma briga, vai brigando, vai zoadando. Seja o primeiro, seja a primeira, né, a dar esse exemplo, a rezar, né, e aos poucos, com o seu exemplo de pai e mãe, de casal unido em Deus, na fé, tenha certeza que os seus filhos também vão se aproximar e vão estar ali com vocês em oração. É verdade. Então, nossa família é o nosso maior patrimônio. Então, vamos dizer isso. A minha família é o meu maior patrimônio. Amém, povo de Deus. Quantas pessoas... A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.